Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer aqui uma reação em corte, trazendo informações, atualizações sobre o Flamengo, sobre reforços. O Flamengo fecha um reforço aí de uma joia. O Flamengo também tá correndo atrás aí para contratar Luiz Henrique, aí uma briga contra o Palmeiras, já tem aí uma proposta já nas mãos. E também tudo sobre o jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca amanhã. Vamos ver aqui escalações e muito mais nesse vídeo. Então assista tudo e não perca nada. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Toca chegando, inclusive ainda no Rio de Janeiro tem Flamengo e Botafogo. Eles vão duelar pela permanência no Campeonato Carioca. A eliminação para qualquer um dos lados aumentaria o drama ainda mais. Quem conta pra gente todos os detalhes chega mais, meu amigo Igor Dorileu. Depois de uma campanha ruim na fase classificatória, o Flamengo ficou com a última das 4 vagas do Grupo B da Taça Guanabara. Amanhã, apenas um dos dois vai seguir vivo no Campeonato Carioca. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Uma eliminação para qualquer um dos lados faria a pressão aumentar em um momento que já não é dos melhores. Dessa forma, o cruzamento das quartas de final colocou o Botafogo no caminho rubro-negro. Como foi o primeiro colocado da chave, o Botafogo vai ter a vantagem de atuar no Newton Santos. Mas no retrospecto recente, o Flamengo é quem tem se dado melhor no estádio alvinegro. Nos últimos 10 duelos, foram 9 vitórias rubro-negras e apenas uma dos donos da casa. Na próxima semana, os dois têm compromissos fora do país. O Bota vai à Bolívia encarar o Nacional Potosí a 4.000 metros de altitude, na quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. Um grupo de jogadores, formado em sua maioria por atletas mais jovens, já está na Bolívia desde sexta-feira, para uma melhor adaptação. Mesmo com um elenco curto, é um indicativo de que Martim Anselmi deve escalar o que tem de melhor amanhã. Um desfalque certo é o volante Alan, suspenso. Botafogo no puede vender más un solo jugador. Es simple. Es simple. Está a la vista lo que está aconteciendo. Entonces, no puede vender más un jugador. No soy el dueño del club igual, Aún no decido esas cosas. Mas de mi ponto de vista, Botafogo não pode vender mais ninguém. Já o Fla vai a Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Lanús, na quinta-feira, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Depois do triunfo sobre o Vitória na última terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, o elenco ganhou um dia de folga e teve 3 sessões de treinamento visando o clássico pelo estadual. Pelo maior tempo de descanso, Felipe Luiz também deve utilizar a equipe principal. Estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita de se ver. É isso, muitas informações de todos os times cariocas, mas agora a gente vai pincelar um por um aqui. Eu, o Andrei e eu. Vamos começar então com Vasco e Volta Redonda. Quartas passando Botafogo e Flamengo. Foi isso, justamente, trazendo aí, né, para esses dois grandes, né, que estão devendo ainda na temporada. O Flamengo por conta, acho que, da parte física e da sequência de jogos, e o Botafogo porque também viveu um momento conturbado fora de campo. O Anselmi disse ali na entrevista, não pode vender mais ninguém, porque ele tá ficando sem opção técnica para poder fazer substituições. Perfeito, gente. Então, olha só, a gente continua falando agora. Para as informações, galera, publiquei mais cedo aí, parcial de ingressos vendidos para Botafogo e Flamengo deste domingo no Newton Santos às 5h30 da tarde pelas quartas de final do Carioca. Segundo informações passadas à diretoria do Flamengo, um pouco mais de 8.000 bilhetes foram vendidos, sendo cerca de 5.000 para o lado rubro-negro e 3.000 para o lado alvinegro. Vale lembrar que o clássico terá estádio com torcida dividida, 50-50, porque geralmente jogos lá entre Flamengo e Botafogo, a carga de ingressos é 90-10, 90 para a torcida do Botafogo como mandante e 10% para a torcida do Flamengo como visitante. Mas, pelo regulamento do Campeonato Carioca, esse jogo tem que ser 50-50, e lembrando, quartas de final não é mata-mata, é só mata, é só um jogo.
Semifinal, mata-mata, 2 jogos, e a final, 1 jogo só. É isso mesmo, tá? Loucuras do Campeonato Carioca. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente não terá De La Cruz por conta da grama sintética. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador que requer um pouco mais de cuidado por conta dos problemas crônicos que ele tem no joelho. Então, por ser uma grama sintética, a tendência é que ele seja preservado desse duelo e fique à disposição novamente no jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana, lá na Argentina, jogo de ida. E o jogo de volta é na outra quinta, dia 26, no Maracanã. Inclusive, os ingressos já foram até colocados à venda aí. Em breve vou trazer a parcial. Luiz Araújo está de volta, treinando normalmente, vai ser relacionado. Ele não entra em campo desde o dia 25 de janeiro, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense. Chegou a ser relacionado no dia 1º de fevereiro na Supercopa contra o Corinthians, mas não entrou em campo. Ou seja, amanhã, dia do jogo contra o Botafogo, ele vai completar 20 dias sem entrar em campo. Então, é um jogador que teoricamente está apto, tá? Eu particularmente gosto demais do futebol do Luiz Araújo. Inclusive, o BAP foi quem vetou a saída do Luiz Araújo. O presidente do Flamengo vetou, falou, ó, esquece, não há motivos para negociarmos o Luiz Araújo agora, ainda mais para um Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que teve negociação, que chegou perto disso, não. Na verdade, foi uma ordem até de cima. Assim, o BAP virou e falou, cara, esquece, a gente não vai nem conversar. Ainda mais os valores que estavam sendo noticiados aí, que o Atlético Mineiro iria pagar, né, 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 10 milhões de euros. Gente, assim, o Flamengo não está passando fome, o Flamengo não precisa negociar um jogador da importância do Luiz Araújo, que na minha concepção, depois do Pedro, é o melhor jogador que finaliza no setor ofensivo do Flamengo. Eu não coloco o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, assim, é meia, né? Mas dos atacantes, depois do Pedro, para mim, o Luiz Araújo é o que melhor finaliza, embora seja pouco aproveitado. E muita gente anda dizendo que ele está insatisfeito. Que bom que ele está insatisfeito. Eu não suporto o jogador de futebol que tem comodismo, que aceita demais o banco de reservas. Não estou falando isso por ser jogador do Flamengo, qualquer equipe. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que estar incomodado de estar na reserva e não estar jogando. E eu fico feliz de saber que o Luiz Araújo está insatisfeito, que ele quer mais chances em campo. Vai ser relacionado. Se vai entrar ou não, é uma outra história. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo anda fazendo movimentos bem interessantes no mercado para reforçar o Sub-20, mas pensando não a longo prazo, mas a curto prazo para o elenco profissional. Eu vou pegar um exemplo aí recentemente, o Ramires, lateral esquerdo do Mirassol, muito bom jogador, último ano de Sub-20. Ano que vem, 2027, ele vai ser promovido ao elenco profissional e provavelmente ficará à disposição do treinador. Não sei se vai ser Felipe Luiz, mas enfim, a ideia é mantê-lo para 2027 no elenco profissional. Recentemente o Flamengo contratou Josmar, um atacante de apenas 17 anos, inclusive é o jogador mais jovem a fazer gol na Série B com a camisa do Avaí, já estava no elenco profissional do Avaí e ele foi contratado para reforçar o Sub-20, pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E agora o Flamengo contratou Juan Sayago, um meia argentino do River Plate, 18 anos, só que esse foi por empréstimo. E aí eu vou explicar para vocês por que foi um empréstimo, mesmo sendo uma promessa argentina. Por quê? Recentemente a gente pôde ver alguns jogadores, nos últimos anos, estrangeiros contratados, com o Flamengo comprando 50% de percentual, pegando o jogador em definitivo. O que acontecia? O jogador não se adaptava ao Brasil e, gente, assim, vocês acham que é fácil? Ah, porque é jogador de futebol, tem dinheiro fácil, é fácil se adaptar? Não, cara, não é fácil se adaptar. Não é porque ele é bom jogador que ele vai se adaptar rapidamente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. Nesse livro eles contam o sucesso da gestão do Barcelona quando eles contratam o Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião, o Ronaldinho Gaúcho chega para substituir o Riquelme. E o Riquelme era um jogador absurdo e não se adaptou à cidade. Enfim, tem bastidores lá e tal, não se adaptou. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que o Riquelme não se adaptou a uma cidade. Depois ele foi até para o Vila Real e acabou se destacando. Mas enfim, é só um exemplo. É normal isso acontecer. E acontecia bastante no Flamengo quando o Flamengo contratava essas jovens promessas de países aqui do futebol sul-americano
e acabava não dando certo e o Flamengo investia sem retorno. No caso do Juan Sayá, o que o Flamengo fez? Pegou por empréstimo com uma opção de compra de $1 milhão só por 50% desse jogador. Gente, um meia. Se ele performar, o Flamengo vai comprar, vai ser dono de 50% desse jogador por só R$5 milhões. E se o Flamengo for vender, pelo menos o triplo vai conseguir. Só de vestir a camisa do Flamengo ele já super se valoriza. Então, o movimento que o Flamengo anda fazendo, pensando na categoria de base agora, mas em um curto prazo no elenco profissional, para mim é perfeito. Dispensou um monte de jogador, não precisa ter custo elevado com categoria de base. Categoria de base, sub-20, beleza, é muito bom ganhar título. Mas acho que o objetivo principal é revelar grandes jogadores para ajudar o elenco profissional ou até mesmo serem vendidos, e aí o Flamengo, o clube, ter muita receita. O Palmeiras tem muito sucesso com isso, cara. O Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo com a categoria de base. Pega aí quantos jogadores eles já não revelaram e venderam. Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras teve aí com venda de jovens promessas. Então, o Flamengo está fazendo certo. Inclusive, recentemente, tentou a contratação de Kensani, que é um absurdo de jogador do Curitiba, 17 anos, mas poderia facilmente hoje vestir a camisa do Flamengo e estar no elenco profissional. Não tem dúvida disso. Quem assiste aos jogos vai ter a mesma opinião que eu. É um cara extremamente alto, forte, ele chega muito bem ao ataque, tem uma boa jogada aérea, chuta muito bem, tem uma finalização muito boa de fora da área. Então, cara, é um jogador que se o Flamengo contratasse, nossa, seria um baita reforço. Mas eu acho muito difícil o Curitiba abrir mão desse jogador, porque de fato é uma joia mesmo, o Kensani. Mas o Flamengo, querendo ou não, contratou uma outra joia, só que dessa vez do futebol argentino. Torcer para ele dar certo com a camisa do Flamengo e ser adquirido de maneira definitiva. O contrato dele com o River vai até 2028, tá? E o Flamengo pegou o jogador por contrato de empréstimo de 1 ano com essa opção de compra de $1 milhão, cerca de R$5 milhões por 50% do atleta. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Bloquinho de... Então é isso, nação. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, vimos aí, né, falando um pouquinho aí sobre esse Flamengo, movimentando no mercado. O Flamengo segue vivo, né, segue aí monitorando. BAP já deixou bem claro que vai atrás de Luiz Henrique, ex-Botafogo, que está no Zenit, e vai colocar essa disputa aí contra o Palmeiras. O Palmeiras também está nessa busca, está aí querendo trazer esse reforço, mas o Flamengo vai na frente, porque o jogador já expressou, né, uma vontade assim, disse que já foi consultado pelo Flamengo, que poderia jogar e tal. Então, o Flamengo tem esse aporte, já tem, se não me engano, 30 milhões de euros já nessa janela para fazer essa contratação, e no meio do ano vai aumentar ainda mais esse aporte. E com isso, o Flamengo tem a chance definitiva de trazer esse grande jogador, um jogador excepcional, um jogador aí que é de seleção, que quebra linhas, que é rápido, que pode ajudar muito o Flamengo. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.